Uma dieta que funciona. Coma tudo o que quiser e ainda perca peso. Os produtores do thriller de Stephen King, A Maldição, têm um grande problema. Transformar este ator magro num peso pesado de 144 quilos e então mostrá-lo perdendo mais de 90 quilos durante o filme. Impossível? Não em Hollywood. Tudo certo, estamos filmando. A seguir, encontraremos a equipe de efeitos especiais que assumiu esse desafio, encabeçada pelo vencedor de 2 prêmios da Academia, Greg Cannon, que fez carreira alterando a figura humana. E vamos rever os efeitos de mudança de sexo em Tootsie, quando Dustin Hoffman era transformado numa estrela de novela. A história do cinema mostrou que sexo, peso e forma de um ator magro podem ser alterados para se adequar ao roteiro graças aos mestres da metamorfose e das possibilidades de alteração de corpos da magia do cinema. Seus sonhos têm cheiro ruim para mim. Na pequena cidade costeira de Camden, no Maine, está acontecendo uma filmagem. E figurantes, vamos lá, amigos. E ação! Do thriller psicológico de Stephen King, A Maldição. É com você, senhor. O astro Robert John Burke faz Billy Halleck, um advogado de cidade pequena com um grande problema. Ele foi amaldiçoado. Senhor? Por um cigano magro que o fez perder peso rapidamente. A Maldição não é o primeiro filme em que uma mudança significativa de peso tem papel crucial. Em 1980, no épico de boxe de Martin Scorsese, Touro Indomável, Robert De Niro começa sua representação do lutador Jake LaMotta no estágio inicial de seu campeonato. Então, para fazer LaMotta em seus últimos anos, a produção parou enquanto De Niro empanturrava-se até ganhar mais 22 quilos. Mas a mudança de peso solicitada em A Maldição é tão extrema que nenhum ator seria solicitado a empreender sozinho tal feito. Assim, os produtores voltaram-se para o artista de efeitos especiais de maquiagem Greg Cannon, cujos trabalhos anteriores incluíam Drácula de Bram Stoker, O Máscara e Uma Babá Quase Perfeita. Em A Maldição, o primeiro desafio de Cannon é transformar convincentemente Burke, de 80 quilos, no Billy, de 145. Depois, Cannon deve criar no transcorrer do filme a ilusão de drástica perda de peso. Tínhamos apenas que examinar o roteiro e escolher quando pensávamos que seria um bom ponto de parada e quando mudar as coisas. Cada parte do corpo de Burke está sendo alterada. Pescoço, mãos, face, até os lóbulos das orelhas. Linda Notaro, que trabalhou com Cannon em Uma Babá Quase Perfeita, é responsável pelo projeto e fabricação do enchimento do corpo do personagem, chamado de traje de baixo. Em A Maldição, eu tinha de estar consciente de que os homens não ganham tanto peso nas pernas e no traseiro como na área do estômago e do peito. A equipe de Notaro construiu 4 trajes de baixo para aparentar os diferentes estágios da perda de peso. O primeiro passo da criação do traje de baixo é fazer um forro interno. Para a metade superior do traje, um colete feito de um tecido forte e macio adaptado às dimensões do ator. A seguir, padrões de gordura e músculos são cortados em folhas de espuma de 63 milímetros. Essas peças de espuma são retiradas e moldadas com fibra sintética, depois costuradas no forro interior. Painéis laterais de material sintético elástico dão flexibilidade aos movimentos do ator. A camada externa do bodysuit é uma cobertura de vinil elástica chamada Moleskine.
A pele que vai por cima permitirá que os músculos se movam independentes um do outro, quase como músculos de verdade, com os ligamentos entre eles. Mais enchimento de fibra sintética é estofado sobre a Moleskine para produzir a aparência maçuda arredondada de gordura. Os músculos peitorais de Billy são feitos de bolsas cheias de silicone que lhes dão peso e simulam movimentos naturais. Pastilhas de plástico são usadas como almofadas de barriga para revelar o efeito ondulado da gordura verdadeira na área do estômago. Essas almofadas de vários tamanhos são ligadas a cada um dos 4 trajes de baixo para permitir os estágios transitórios de perda de peso. As metades inferiores dos trajes são feitas de modo similar, usando calças de material superelástico para o revestimento interno. Os trajes de baixo terminados em 10 semanas são enviados para o local de filmagem de A Maldição no Maine, onde o departamento de vestuário assume. Vamos experimentar este. Como qualquer pessoa que tenha feito dieta sabe, cada mudança de peso significativa requer um conjunto de roupas totalmente novo. Supervisor do vestuário, a escolha de guarda-roupa de Robert Bodford complementa os trajes de baixo para dar ilusão de um homem que perde peso rápido. Bodford escolhe trajes que fiquem soltos do corpo e pendam dos ombros. Num certo ponto, tiramos as almofadas de barriga para fazê-lo perder uns 6 quilos. Mas, na verdade, aumentamos o tamanho da roupa do número 50 para 52. Filmar com a forração pesada durante o verão quente e úmido da costa leste pode ter seus efeitos sobre o ator. O alívio vem em forma de uma roupa fresca usada debaixo do traje de baixo. Entre tomadas, são ligados tubos através dos quais é bombeada a água gelada. Criar efeitos de alteração corpórea convincentes é uma coisa. Fazer isso quando o personagem tende a aparecer nu é outra. Para cavalos, melhor para vacas. 127! Perdi 900 gramas desde de manhã? A ilusão é criada com um bodysuit para toda a parte superior feito de espuma de látex. A equipe de Canon presta atenção aos mínimos detalhes. Isso inclui aumentar as mãos ou inserir milhares de fios de cabelo, folículo por folículo. As longas horas e a habilidade de uma equipe de artistas de efeitos resulta num corpo que é perfeitamente imperfeito. A razão por que criamos uma roupa de gordo foi para a cena do chuveiro. Eles queriam fazer a cena daqui de cima, assim eles não iam ver muito dele. Mas eu sabia que provavelmente eles iriam além com isso, então nós a levamos até debaixo do estômago para o caso deles chegarem tão longe e ficou realmente bom. A visão criativa de Greg Cannon, o entendimento único de Linda Notaro sobre a aparência de um corpo e a seleção de guarda-roupa de Robert Bodford. Vejo que você finalmente encontrou uma dieta que funciona. Tudo combina para representar um personagem convincente em queda vertiginosa de peso. Você diminuiu para calças 40? Talvez até 38? Isso não pode estar certo. Quando voltarmos, Dustin Hoffman conta alguns dos seus segredos de beleza. O artista de efeitos especiais de maquiagem Greg Cannon enfrentou um desafio curioso quando foi chamado para transformar o ator Robin Williams numa adorável babá. Os efeitos de alteração do corpo tinham de ser bons o suficiente para convencer a plateia que o homem podia enganar até sua mulher e filhos. Para fazer dessa transformação uma realidade, Cannon esculpiu a máscara da babá, que tornou-se a base para 8 próteses de espuma de látex, ou apliques que eram colados ao rosto de Williams. Para estufar a figura do ator, Cannon designou a projetista Linda Notaro para fazer o bodysuit da babá. Nós usamos os mesmos materiais que usamos em A Maldição, com uma manga adicional para as marcas de junção, quando ela usava blusas leves que poderiam mostrar os pelos do braço dele. Quando o rosto e o corpo apareceram juntos, a adorável babá quase perfeita emergiu. O filme deu a Greg Cannon um prêmio da Academia por melhor maquiagem e tornou-se a última palavra na tradição cinematográfica de permitir que astros de cinema representem o sexo oposto. No filme de 1935, antes uma garota, a jovem atriz Jessie Matthews, disfarçava-se como uma artista de cabaré. Meio século mais tarde, Julie Andrews fazia um papel semelhante em Victor ou Vitória.
Mais frequente, porém, a troca de sexo em Hollywood foi para outro lado, de homem para mulher. No clássico da Batalha dos Sexos de 1959, Quanto Mais Quente Melhor, Tony Curtis e Jack Lemmon juntaram-se a Marilyn Monroe numa banda de 10 só de garotas. Fique aqui quanto tempo quiser. Depois, em 1982, o diretor Sidney Pollack colocou uma nova estrela na tela, Tootsie. Para o versátil ator Dustin Hoffman, representar Dorothy Michaels em Tootsie foi a oportunidade de sua vida. Mas ele pode ter conseguido mais do que pediu. Era fisicamente doloroso usar aquela maquiagem durante 12, 13 horas por dia. E estar, às vezes, mais que desconfortável, porque não era só quente. Ficava puxando a pele e você não podia se mexer. A criadora da maquiagem, Dorothy Pearl, coordenava a equipe responsável pelo rosto de Tootsie. Fomos muito cuidadosos em fazer uma caracterização muito ingênua, inocente mesmo para Dorothy, talvez até pouco atraente, de professora velhota que todos nós achamos bem engraçado. Quando eu era uma jovem inexperiente, trabalhei em Fargo, Dakota do Norte. Para ajudar a criar uma aparência feminina, Pearl utilizou elementos de estiramento da pele, chamados puxadores de pele. Como demonstrado aqui, os puxadores de pele são colados ao rosto com adesivos, ajustados por fios presos atrás da cabeça até que a pele esteja esticada. Para ampliar a ilusão, Hoffman usou dentes falsos. Vem na sua frente. As mãos dele foram depiladas e aplicadas unhas grandes. Tiraram as sobrancelhas, depilaram e clarearam. Para dar aos olhos de Tootsie um toque de glamour, 3 pares de cílios postiços foram aplicados, um em cima do outro. Para suavizar a pele grossa masculina de Hoffman, Pearl escolheu uma maquiagem grossa à base de borracha. Apenas cobrindo os poros, criando uma aparência mais suave. Um problema para transformar um homem numa mulher é esconder o pomo de Adão. O supervisor de vestuário e desenhista Bernie Pollack, que com a falecida Ruth Morley liderava a equipe de guarda-roupa de Tootsie, tinha uma solução. Foi quando nós inventamos essa pecinha muito junto ao pescoço e aí fizemos um tipo de prega ou dobra que era perpendicular mais que horizontal para dar aquela linha estreita subindo. Isso escondeu totalmente o pomo de Adão. Pollack tinha de evitar o uso da cor azul, pois os primeiros testes de filme revelaram que as roupas azuis faziam aparecer os pontos de barba no rosto de Hoffman. Durante a maior parte do filme, foram escolhidas cores quentes para qualquer coisa perto do rosto de Tootsie. Isto é bom. Debaixo do vestuário de Tootsie, o departamento de guarda-roupa tinha de remodelar Hoffman como mulher. Pollack e sua equipe aplicaram peitos de silicone, um modelador para a cintura e cintas acolchoadas. Tínhamos quadris muito retos, sem traseiro, o vestido não caía nada bem. Então qual a primeira coisa que você procura? Você procura num catálogo, o de Frederick de Hollywood, e com toda certeza aqui estava o acessório sob medida para o que precisávamos. Voilá, Dorothy Michaels. Com a maquiagem aplicada e a roupa colocada, o toque final foi acrescentado: os óculos de Tootsie. Estes logo foram adotados por Hoffman porque ele se sentia mais seguro atrás das lentes. Nunca em meus sonhos mais doidos imaginei que A popularidade de Tootsie com as plateias originou-se da colaboração dos produtores, dos artistas da maquiagem e modelistas, dedicados a possibilitar que um talentoso ator realizasse com sucesso um dos truques clássicos da história do cinema. Ele foi um bom lutador e passou por muita coisa por esse personagem. Mas ele fez um excelente trabalho. Dorothy, sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Mas se você pudesse me ver sem estas roupas... Não. A seguir, magos dos efeitos revelam o último programa de perda de peso. É de manhã cedo, muito antes das câmeras serem acionadas no thriller Fantasia, a Maldição, quando o astro Robert John Burke chega para a transformação de 3 horas diárias num homem que perde peso drasticamente. O processo começa com uma limpeza profunda do rosto. Depois, o artista da maquiagem Bob Layden começa a aplicação das próteses de espuma de látex superpostas ou apliques. A criação desses apliques começou 3 meses antes em Criações Canon, em Valência, Califórnia.
O criador de efeitos de maquiagem Greg Cannon determinou que precisaria de diversas versões do rosto emagrecido de Billy. Como sempre, ele tirou suas ideias direto do roteiro para a argila virgem. Bem, Robert Burke tem um rosto ótimo para o seu peso, e isso foi o mais difícil, produzir a aparência do personagem dele. Ele queria fazê-lo meio alegre no princípio, e depois, à medida que ficou progressivamente pior, toda a personalidade dele mudaria. Quando a visão comum da aparência de Billy começou a emergir, o escultor principal, Miles Teaves, juntou-se a Cannon para tratar dos detalhes sutis. É preciso ter um bom olho para o naturalismo, um bom conhecimento de anatomia humana e uma habilidade para levar uma semelhança a uma maquiagem realmente exagerada, seja muito magro ou seja muito gordo. Ao desenhar as aplicações para os estágios mais obesos de Billy, ocorreram diversas considerações. Com um rosto gordo, rugas e linhas de definição são menos aparentes. Quando você está esculpindo um ator para ser mais gordo, é preciso tentar manter as características de seu rosto. Teaves passa muitas horas criando a aparência dos poros da pele em escultura. Então, como pode-se ver, a textura da pele do ator parece fluir desse jeito. Assim, estou trabalhando isso na escultura para que ela se misture bem quando, afinal, for de borracha. Esculpir a aparência gorda é uma coisa. Fazer Burke parecer muito magro é outra. Temos de exagerar todas as qualidades ossudas da face. É preciso exagerar as maçãs do rosto, as têmporas, talvez a estrutura do nariz e o queixo também. A aparência anti-suave de Billy é transformada numa massa de rugas e pele flácida. Alguém perdendo gordura tão rápido, toda a pele dele, nós achamos, sabe, que é bastante horrível ter toda essa pele flácida por toda a parte dele. Uma vez aprovadas as esculturas pelos produtores, o técnico de efeitos Roland Blancaflor começa o processo de moldagem. Cada parte é tingida com uma cor, separando-a em um dos estágios da perda de peso de Billy. Depois de misturada, a espuma de látex é injetada em moldes, onde as aplicações se formam, no fino espaço entre o molde negativo da escultura e a moldagem positiva do rosto do ator. Então, os apliques são cozidos ou curados durante 2 a 5 horas. As peças maiores precisam de mais tempo. As aplicações acabadas são então mandadas através do país para a locação no Maine, onde são imediatamente postas em uso. Com a filmagem seguindo a cronologia da história, as maquiagens gordas estão sendo filmadas antes. Uma pintura adesiva chamada PEX é usada em combinação com a pintura a óleo da máscara de borracha. A maquiagem é aplicada em camadas, uma técnica que Cannon ajudou a criar. Eu arranjo as cores e os tons e as cores de ruge translúcido e tudo de modo que fiquem tantas camadas de profundidade que parece quase como se fosse translúcido. Robert John Burke fez o papel título de Robocop 3 e tem experiência em representar através de maquiagem de efeitos especiais e roupas de corpo inteiro. Eles se referem a essas coisas como aplicações. Depois de algumas horas, elas começam a parecer Maytags. É isso. Habitualmente eu digo aos atores, quando eles usam essas maquiagens, como essa de gordo, que é preciso, sabe, super enfatizar as coisas para fazê-las sair através da borracha. Isso está separando um pouco? Não. Sei. Não se consegue saber onde isso está. Estamos a quilômetros de distância. Podemos fazer um ensaio? O diretor Tom Holland deve ajustar seu cronograma de filmagem apenas às exigências dos efeitos de maquiagem. Você acaba de fazer o plano geral e aí vai imediatamente para os close-ups do ator. E não se filma cenas como normalmente filmaria. Filma para proteger a maquiagem e conseguir os seus close-ups tão cedo quanto possível, enquanto a maquiagem ainda está boa. Lá atrás, vamos fazer isso mas primeiro. não vamos filmar desse jeito, vamos? Rodando! Perto do meio do filme, o personagem Billy está quase com o mesmo peso que o ator Burke. Adivinhe seu peso! Ouça sua sorte! Mas Burke deve continuar a usar os apliques para manter a aparência do personagem que Cannon determinou durante a fase de gordo de Billy. Corte o processo. Dave, como vai? Nos estágios críticos finais da maquiagem, o rosto de Burke está quase completamente coberto com aplicações de espuma de látex.
Quando ele emagreceu, ele ficou mais pálido e tinha mais sombras ao redor dos olhos e maçãs do rosto. Então estávamos usando luzes e sombras, o que fazíamos no começo para dar um ar mais austero a ele. Nesse ponto, até as sobrancelhas têm de ser criadas do começo e se fundirem realisticamente com as aplicações e a maquiagem. A maquiagem mais fina permite que Burke expresse um olhar de pura e crível angústia, exatamente o que os diretores estavam procurando. Como isso, uma vez mais, o sólido cidadão é reduzido a uma sombra do seu antigo eu. Corta! Perto do clímax de A Maldição, a aparência de Billy é aterrorizante porque é tão real, prova positiva de que foram atendidas às exigências de efeitos especiais da história. Com Greg Cannon fazendo a maquiagem, foi muito emocionante para mim ser parte disso. Há uma razão para esse homem ter 2 prêmios da Academia até agora. Hoje em dia parece que qualquer transformação é possível no campo de alteração de corpos. Para uma babá quase perfeita e Tootsie, a ilusão de homens serem mulheres foi criada por talentosos artistas da maquiagem e engenhosos estilistas. Para A Maldição, uma equipe de artistas de efeitos especiais de maquiagem criou aspectos múltiplos para mudar drasticamente a aparência de um único personagem e ainda assim manter realismo absoluto em cada estágio. Seja mudando tamanho, forma ou sexo, os mestres da alteração de corpos continuam a transformar a figura humana, estendendo as fronteiras da magia do cinema.